Antes de começar, já mandou o link lá no grupo? Bom dia, meninas! Que dia especial, 3 de agosto de 2025. Estamos iniciando mais um tema da semana, superando obstáculos, né? E como essa música já alegrou nosso coração nessa manhã, você é preciosa, sim. Independente do obstáculo que surgir, Deus, né? Ele tem uma chave preciosa para te entregar nessa manhã, que é a perseverança como a chave para o sucesso. Deus vai estar usando poderosamente a nossa querida Juliana Marinato. Com você, linda. Amém. Bom dia, meninas. Iniciando semana, né? Nosso domingo, iniciando nossa semana, iniciando um novo tema, né? E um tema bem forte, né? Superando obstáculos, com o subtema perseverança como chave para o sucesso, né? Perseverança. E o nosso versículo base, ele está em Lucas 1:37, que diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Forte, né? Bem direto, porque para Deus nada é impossível. A perseverança é um dos pilares mais importantes no caminho do empreendedorismo. No momento em que decidimos empreender, sabemos que enfrentaremos desafios, obstáculos e até falhas. No entanto, a perseverança nos capacita a seguir em frente, mesmo quando as dificuldades parecem intransponíveis, né? E em Lucas 1:37, vemos que nada é impossível para Deus. Isso é um lembrete de que, mesmo diante dos obstáculos aparentemente insuperáveis, Deus tem o poder de abrir portas e criar oportunidades, né? No empreendedorismo, muitas vezes a diferença entre o sucesso e o fracasso está na capacidade de persistir. Aqueles que perseveram não desiste ao primeiro sinal de dificuldade, mas mantém sua fé e confiança em Deus, sabendo que Ele pode transformar cada desafio em oportunidade de crescimento. A perseverança não é sobre nunca cair, mas sobre se levantar após cada queda e continuar marchando na direção do propósito de Deus, né? Então, o que que nós vemos aqui? Que em Deus nós podemos todas as coisas, né? Não significa que diante do impossível não vão vir os desafios, não vão vir as dificuldades, né? A gente só tem que entender que com Ele nós podemos todas as coisas, para Ele não existe o impossível. Se a nossa fé está baseada nele, não importa quantas vezes a gente vai cair, quantas vezes vai ter situações desafiadoras, mas se a nossa fé está nele, não existe impossível. Ele vai restituir, ele vai fazer, ele vai abrir portas, ele vai dar direcionamento. E assim, na nossa vida empreendedora, né, todo dia é um desafio, muita gente, né, na mesmo segmento que a gente trabalha, dependendo de tipo, se você está no segmento de perfumaria, são N empresas e sempre tem um amigo, tem um colega que está vendendo no mesmo ambiente que a gente está. Então, assim, é bem desafiador tu vender o teu produto, né? Mas a gente não pode desistir, não é pensando desta forma que é desafiador que a gente vai conseguir. Eu persistir, não. Tem aqui no meu ambiente onde eu trabalho, o produto que eu trabalho, tem várias amigas que vendem, mas eu vou seguir aqui, vou continuar postando, vou criar uma página, vou mandar no direct e assim a gente vai levando. Tem metas a serem batidas, né? Que às vezes eu venho aqui e digo, Senhor, eu preciso do teu milagre, porque esse mês a meta tá desafiadora, né? Mas Deus, assim, ele sempre opera os milagres dele. Aquela cliente de última hora que te manda o pedido exatamente o valor que você está precisando para bater a sua meta.
esse é o agir de Deus, esse era o que era impossível para nós atingirmos, né? E ele Deus, ele opera esses milagres. Eu sou CLT, mas eu também tenho o meu lado empreendedora, né? E quando foi no final de 2024, né, eu disse, Deus, esse ano de 2025 vai ser o meu ano nas vendas. E assim, Deus tem me honrado todos esses meses, já estamos em agosto, né? E eu bati as metas todos esses meses, né? De fevereiro até agora eu tenho batido as metas mensais, né? Atingido as vendas necessárias por um propósito maior. E assim, é os milagres de Deus, é os impossíveis que só Deus faz, porque tem vezes que a meta ainda tá toda para ser batida, já estou na última semana e sempre vem o sobrenatural. Então, é tipo assim, a gente faz o natural esperando o sobrenatural. Eu vou postar, eu vou enviar, e Deus ele envia os clientes, né? Então, assim, para ele não existe impossível. Se a gente colocar esse sentimento no nosso coração, esse entendimento na nossa mente, a gente consegue ir muito além. Claro que os desafios vão estar aí sempre, mas sempre eh, vai ter um milagre acontecendo, né? Que é o nosso milagre diário da vida, o nosso entendimento, e Deus ele cuida de cada detalhe, né? A perseverança é uma virtude fundamental para quem trilha o caminho do empreendedorismo, especialmente para mulheres que equilibram múltiplos papéis na família, no trabalho e na fé. Empreender não é apenas iniciar o negócio, é enfrentar uma jornada repleta de desafios, imprevistos e até momentos de dúvidas. E nessa trajetória, que a perseverança se mostra indispensável, pois ela mantém o coração firme, mesmo quando os obstáculos aparecem maiores do que nossas forças. Quantas vezes, né, a gente já pensou em desistir? O quê? Não estou conseguindo, vou sair disso, só estou me estressando, me irritando. Gente, eu acho assim que isso já são pensamentos que já passou várias vezes na cabeça das empreendedoras, né? Eu tenho meu trabalho, tenho que cuidar de casa, tenho que cuidar de filho, tenho que entregar pedido, tenho que, sabe? É muita coisa para uma mãe, né? Para uma esposa e empreendedora, né? São vários desafios, mas a gente tem que manter a perseverança que a gente consegue, né? O versículo de Lucas, né, que é a nossa base de hoje, ele nos oferece uma poderosa certeza que nada é impossível para Deus. Essa verdade fortalece a fé de toda mulher empreendedora, lembrando que o poder divino está acima das limitações humanas. Deus não pode apenas abrir portas onde parece existir muros, como também transformar dificuldades em oportunidades, fazendo florescer onde tudo parecia seco, né? Então, a transformação que a gente precisa, ela vem sempre do Senhor, né? Então, que a gente consiga descansar sempre nele, confiar nele, que sempre vai ser da melhor forma, né? Talvez não seja da forma que a gente gostaria, mas é os milagres diários de Deus e é o melhor que ele tem para nossa vida, né? E a perseverança, ela não significa ignorar as dificuldades ou fingir que elas não existem, ao contrário. É reconhecer os obstáculos e escolher continuar, passo a passo, sustentado pela confiança que Deus está conosco em cada momento. Isso é vital para não sucumbirmos ao desânimo ou à pressão que o mercado e a vida impõem. Exatamente, né? A gente nunca vai conseguir ignorar os desafios, né? Mas assim, que eles sejam o combustível para a gente dizer, não, eu vou conseguir, eu vou superar e vai dar tudo certo, né? E assim, no dia a dia, a perseverança ela se manifesta em pequenas ações contínuas, um atendimento extra ao cliente, uma pesquisa mais profunda, um aprendizado constante. E essa constância que, alinhada com a fé, constrói bases sólidas para o sucesso duradouro, tanto no empreendimento quanto na vida pessoal e familiar. E assim, para nós mulheres cristãs, perseverar também significa depender da força que vem do Senhor, reconhecendo que nossa capacidade humana é limitada, mas a graça de Deus ela é infinita. Pois isso, a oração e a entrega diária são essenciais para renovar nossas forças e manter o foco no propósito maior.
Superar os obstáculos requer uma visão clara do que Deus quer para nós e para os nossos empreendimentos. É importante lembrar que o sucesso, segundo a perspectiva bíblica, não é apenas financeiro ou material, mas está relacionado à fidelidade, ao crescimento espiritual e à influência positiva que exercemos sobre as pessoas ao nosso redor. Quando perseveramos, mostramos que confiamos na promessa de que Deus está no controle e que Ele age em nosso favor, mesmo quando não enxergamos soluções imediatas. Isso fortalece nosso caráter, molda nossa paciência e desenvolve uma fé ativa que age e não desiste. Gente, como a gente é tratado, né? Em todas as áreas da nossa vida, se a gente for analisar, assim, né, o cuidado que Deus tem conosco. E assim, a gente não tá só de passagem por aqui, né, tudo tem uma lição, né, Deus nos ensinando, inclusive sobre a fé, sobre a paciência, né, e não desistir. Então ele cuida todas as áreas da nossa vida, e é através disso, é através do nosso empreendedorismo, é através do nosso trabalho, é através do nosso dia a dia, né, todo dia temos uma lição de vida e o Senhor nos ensinando, né, a ser forte, a ser persistente, a não desistir, né. Além disso, a perseverança é um testemunho vivo para os nossos familiares, clientes e comunidade. Demonstrar coragem para continuar mesmo diante das dificuldades inspira outros a não desistirem, criando um ambiente de apoio e encorajamento mútuo. Quantas vezes, né, a gente mesmo em meio ao desafio, não conseguindo ainda vender o que queria vender, mas a gente consegue ainda, encorajar outro empreendedor, né, outra empreendedora. Então, como isso faz essa perseverança, ela não serve não somente para mim, né, mas para outras pessoas. Eu sempre falo: "Não, a gente vai conseguir, bora lá, bora postar, ainda temos uma semana, ainda temos 2 semanas", né. Então tá desafiador, mas assim, a gente vai acreditar que vai conseguir e ainda encoraja outras pessoas a acreditarem, né. Então que a gente seja esse diferencial em conseguir e levar essa confiança para o outro também, né. E vamos a uma aplicação prática aqui do nosso estudo. Hoje reserve um momento para refletir sobre um desafio específico que você está enfrentando em seu empreendimento. Em oração, entregue essa dificuldade a Deus, pedindo força e sabedoria para continuar perseverando. Depois, escreva um plano simples, com passos concretos que você pode tomar nos próximos dias para avançar, mesmo que sejam pequenos. Mantenha esse plano visível para lembrar-se diariamente do seu compromisso e da presença de Deus em cada ação. Gente, quando a gente confia e descansa no Senhor, Ele dá direcionamento do que a gente fazer. E o retorno ele vem, mas primeiro a gente precisa confiar e descansar no Senhor. Assim, eu tenho feito muitas coisas que, como empreendedora, que eu não fazia antes. E assim, é direcionamento do Senhor. Eu falei, Deus, eu preciso bater uma meta de venda hoje de R$ 1.000, o que que eu faço? Aí a gente ora, descansa, aí do nada vem aquele pensamento: "Ah, manda para fulano, manda para ciclano, posta no Instagram, posta no WhatsApp, pega aquele vídeo, posta de novo". Gente, esses do nada que a gente sabe que é Deus cuidando dos detalhes, e aí através desses do nada a gente consegue bater a nossa meta, a gente consegue fechar um propósito, né. Então eu sempre falo que a gente, quando está no meio de um desafio, a gente sempre quer correr para um amigo, para uma amiga, conversar, pedir um conselho, alguma coisa, mas se a gente correr primeiramente para Deus, a gente já vai ter uma resposta, a gente já vai ter um direcionamento. Mas a gente às vezes ainda insiste, né, querer rodear, dificultar o nosso processo, de alguma forma fazer do nosso jeito, mas quando a gente descansa no Senhor, entrega nas mãos dele, ele já vem com a resposta certa pra gente, né. Já vem com direcionamento, e é ele que fortalece a nossa mente, fortalece o nosso coração e nos dá o direcionamento diariamente. Então, que hoje seja um dia para a gente refletir que nele nós podemos todas as coisas e que para ele não existe nada impossível. Então, se a gente está aí com um desafio, que a gente chegue e converse com ele e diga: "Deus, eu preciso começar por onde? O que que eu preciso fazer hoje para me alcançar o que eu preciso?", porque para ele não existe impossível.
E a gente tem esse pai amoroso, esse pai cuidadoso, que ele cuida de cada detalhe. E ele ajuda a gente a vender, né? É incrível isso, como ele cuida assim, e ele se preocupa com cada detalhe do nosso anseio, do nosso coração. Então isso é real. Então que hoje a gente, todas nós aqui empreendedores, sabe qual é as metas que precisam atingir, o que precisa fazer. Então primeiramente conversa com o Senhor, pede o seu direcionamento, consagra a Ele tudo, né, que com certeza a gente vai obter sucesso, porque Ele cuida de cada detalhe, e Ele se importa com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com os nossos anseios, né, então que a gente use tudo isso para honra e glória do nome dele, e que com certeza ele vai abençoar, ele vai direcionar e a gente vai conseguir ir adiante, né. Eu tenho conseguido com pra honra e glória do Senhor, porque ele que tem direcionado, ele que tem enviado os clientes, as o que eu preciso fazer, o que eu preciso postar e tem dado super certo, né. Então, primeiramente Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, se a gente confia e descansa que Ele faz o impossível acontece. Depois a gente fica sorrindo sem entender: "Meu Deus, eu consegui". Mas foi Deus que nos capacitou, que nos direcionou, né. Então vamos lá fazer a nossa oração. Pai amado, eu te agradeço porque nada é impossível para ti. Em meio aos desafios do meu empreendimento e da minha vida, eu te peço força para perseverar. Renova meu ânimo, minha fé e minha coragem para continuar caminhando, mesmo quando o caminho parecer difícil. Que eu possa sempre confiar em tua promessa e sentir tua presença ao me guiar. Que minha perseverança seja um testemunho de fé e esperança para minha família e minha comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meninas. Para Deus não existe o impossível, né? E aqui nós temos testemunho do agir sobrenatural de Deus, né, em nossas vidas, o quão Ele é maravilhoso e o quanto Ele faz diariamente, né. Dizer assim: "Ah, foi um mês", não, é diariamente, são os pequenos detalhes, os milagres do nosso dia a dia, né, e Ele cuida, né, Jane? Ele cuida de cada detalhe, o que era um muro ele derruba, ele abre uma porta, ele abre uma janela. Assim, sabe, são tantas coisas, assim, do nada que acontece que a gente fica: "Meu Deus, como é que isso pode acontecer?". Mas é Deus respondendo as nossas orações. Mas a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar. Se a gente simplesmente: "Ah, é difícil. Ah, eu acho que eu não vou conseguir, ninguém está conseguindo, como é que eu vou conseguir? É muito alto". Gente, se a gente for com isso aí, Deus diz assim: "Ah, essa daí não quer não, não confia nem em mim, fica só reclamando, murmurando, mimizenta, reclamenta", né, então é o que acontece. Mas quando a gente já vai com aquela certeza: "Deus, eu vou conseguir, e é tu que vai me ajudar", e Deus lá vem sobrar para mim de novo, né. E aí a gente vai alinhando, Deus vai cuidando dos detalhes e tudo flui, gente. E é isso, para Ele não existe impossível. E nós somos as suas filhinhas amadas, as suas filhinhas queridas, e Ele é nosso Pai que está no céu, como a própria oração do Pai Nosso diz: "Meu Pai que está no céu". E o que é que a gente vai pedir confiando e acreditando no seu poder que ele não vai nos dar, né. Então, assim, a chave para a gente conseguir todas as coisas é pedir do nosso pai, e o nosso pai nos dá. E aí se você não acredita que você vai pedir dele, ele vai te dar, então, assim, a gente como mãe, né, se o filho da gente não acredita que a gente vai fazer alguma coisa, a gente já fica: "Ah, tu não acredita? Não? Ah, então tá bom", e a gente vai-se embora. E por que que o nosso pai ia ser diferente com a gente? Então é isso, é a gente fazer o natural e ele fazer o sobrenatural. E vamos lá mais um mês bater nossas metas, é sobre isso. Amém? Amém, Ju. É muito real, né, tudo que você está falando. E esse mês eu vivi literalmente essa experiência com o Senhor, sabe? Para eu não sou CLT, né? Eu sou PJ, mas eu trabalho como RCA, representante comercial, né? E é vendas. Minha vida é vendas, né? Já desde sempre, eu sempre trabalhei com vendas. E mês de julho, pelo menos para a minha categoria, não é um mês favorável para vendas. É mês de férias escolares, né? Então o comércio, né, de um modo geral, ele dá meio como que uma parada, né?
E onde eu ia era vendedor reclamando, né, que o mês estava difícil, que não ia bater meta. E aí eu só falava comigo, Jesus, não vai acontecer isso comigo, não. Eu vou bater minha meta, Jesus, eu vou bater minha meta. E por incrível que pareça, Deus, assim, ele nos dá, né, uma ousadia, porque a meta ela é estipulada pela empresa, né? Tem a empresa, e quem repassa as metas é a empresa. E foi a maior meta do ano. E assim, eu me desafiei mesmo, sabe? Com o Senhor, Deus, é a maior meta, mas o Senhor é o maior. Eu vou bater essa meta. Assim, então, no primeiro dia, eu já fiz assim todo o planejamento, eu sabia, a meta era gigante, era um elefante grande, né? Mas eu fui lá, eu fracionei por semana, eu fracionei por dia, eu sabia exatamente o que eu precisava vender por dia, e aí como eu tenho uma rota de clientes, né? Então eu fui lá, eu fiz um estudo de cada cliente, eu sabia o que cada cliente podia comprar e joguei um pouquinho a mais, sabe? Então eu trabalhei dessa forma durante o mês, por quê? Por que eu estou falando isso? Não adianta só a gente ter essa vontade, né, essa determinação, essa perseverança, se você não tem um planejamento. E nós já estudamos sobre isso aqui. Então, se você sabe o que você tem que vender por dia, você sabe qual é a capacidade que cada cliente tem de comprar, né, por rota, e você saber o que você precisa colocar a mais para você chegar no seu objetivo final, gente, dá certo, dá muito certo. Aí, né? Aí quando o senhor fala, então para você tá fácil. Peraí. Aí tem aquele cliente que não compra na rota. Aí tem aquele outro cliente que tiram da sua base, que aconteceu comigo, e a meta é a mesma, né? Eu falei, é sério, Ju. Eu falei, Deus, como é que o senhor me dá essa meta? Eu determino que eu vou bater a meta e sai cliente da base. Aí o que Deus faz? Vai lá na base e ressuscita os clientes que já estavam inativos. Cliente liga de fora. Genimar, eu estou precisando de tal e tal coisa. Você ainda consegue me atender? Consigo, mas é só se for agora. Então, gente, e Deus faz isso conosco, sabe? Eu sei que nos 2 últimos dias eu precisava vender, assim, é um valor alto, né? Considerado que eu vendo salgadinho micos, tipo, eu precisava vender quase 50 mil em 2 dias. Em 2 dias. E eu fui para cima, perseverei, entrei em contato com os clientes que ainda não tinham comprado no mês e deu certo, sabe? Eu tive uma galera assim comigo em oração, né? Que aqui a gente se ajuda muito e deu certo, sabe? Em nome de Jesus, assim, esse ano eu ainda não tinha conseguido fechar as metas, porque, enfim, eu acho que Deus está querendo trabalhar a minha fé, a minha perseverança, né? E deu certo esse mês. E era um mês improvável. Mas o que Deus faz? Ele opera, né, no improvável aos nossos olhos. Então, que nós verdadeiramente possamos ter essa perseverança em tudo, sabe? É em tudo, não é só na área profissional, né? Mas é aquele propósito que Deus já colocou no seu coração e que você, às vezes, pensa que não é para você, sabe? É perseverar quando você olha ao redor e fala, Deus, eu me sinto tão pequenininha diante de tantas pessoas. Às vezes, você, até do seu lado, você olha e fala, Jesus, por que você não usa aquela pessoa? Né? Aparentemente, ela tem mais conhecimento do que eu, aparentemente, ela se expressa melhor do que eu, mas o chamado é seu, sabe? O chamado é seu. O pouco que você acha que você está doando é muito para quem está te ouvindo, sabe? Então, se Deus colocou algo no seu coração, fale, se expresse, vá até a pessoa que Deus colocou no seu coração e entregue tudo que o Senhor tem colocado, sabe? Porque é só o Senhor que transforma, só o Senhor. E é isso, Deus tem nos levantado, né?
com obstáculos, sem obstáculos, perseverando com o Senhor, nós podemos todas as coisas. Alguém mais gostaria de contribuir? Meninas, aqui só tem mulheres poderosas, que eu sei. Rê, Paula, Tâmara, Luzânia. Vamos lá, meninas, domingo. Ju, eu acho que é só nós. Só nós. Só nós estamos perseverando esse domingo, é? Continuar perseverando, minha amiga. Ai, ai. Amém. Arrei, tá frio aí? O seu áudio está desligado, querida. Tá frio, continua frio aqui, filho. Ai, Jesus. Continua frio. Você vai falar algo? Rê? Não? Tá bem, então. Vamos, então, para a nossa oração, né? Alguém gostaria de algum pedido específico? Amém. Todo mundo aí no quietinho do domingo, né? No conforto aí da minha cama, que está ali me esperando. Uhum. Você também, Ju? Amém. Papai, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos, Pai, para continuar te louvando, continuar te adorando, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado a perseverança, Jesus, que nós precisamos para dar um passo de cada vez, um passo a mais todos os dias, Pai, em direção às conquistas, Deus, da nossa área espiritual, da nossa área emocional, da nossa área familiar, na nossa área financeira, Jesus. Pai, na nossa área de relacionamentos, Deus, nós queremos determinar que em tudo, nós podemos tudo, com a tua ajuda, com a tua capacitação, Pai, com o rompimento, Senhor, de todos os obstáculos, Deus, que vão surgir na nossa caminhada, Pai, mas nós continuamos confiando no Senhor, Pai, e é com essa confiança que nós vamos determinar, Senhor, nesta manhã, Pai, em unidade, Jesus, que o evento, Senhor, de sábado, Pai, já está tão próximo, Senhor, que será mais um evento, Senhor, de grande sucesso, Pai. Um evento, Senhor, onde o Senhor vai levar ali, Senhor, mulheres, Pai, que precisam, Jesus, precisam, Senhor, serem tocadas, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que precisam, Senhor, de renovar, Senhor, renovar sua mente, Senhor, renovar seu coração, Senhor, renovar suas emoções, papai, que o Senhor possa levar essas mulheres até nós, mulheres adoecidas, papai. Eu cheguei aqui dessa forma, Pai, Deus, que o Senhor possa, Senhor, colocar essas mulheres, Pai, em contato conosco, Pai, para que assim, Senhor, esse evento realmente, Senhor, aconteça, Pai, da maneira como o Senhor quer, e que o Senhor esteja nos capacitando, Deus, para entregar o nosso melhor para o Senhor, Pai, para o Teu reino, Jesus. Nos dê um domingo, Pai, abençoado, Pai. Visita, Senhor, a família de cada uma, Pai. Família da Luzânia, da Tâmara, da Paula, da Regina, da Ju, de todas aquelas, Senhor, que não conseguiram estar aqui ao vivo conosco, Deus, mas que vai acessar esse material posteriormente, que o Senhor possa visitar cada casa, que o Senhor esteja, assim, levando uma bênção especial para cada família. É o que nós ministramos em nome de Jesus. Amém? E amém. Vamos tirar nossa fotinha, meninas. Vamos lá. Quem